Olá, sejam bem-vindos ao podcast da La Longevité. O meu nome é Aleter e esse podcast ele tem o intuito de criar uma conexão com o seu futuro. E vamos falar um pouquinho aqui de longevidade. Hoje nosso convidado é o Dr. Murilo Naldi. Obrigado, doutor. Tudo bem? Um prazer ter você aqui conosco. Eu te agradeço muito. Eu sei que sua agenda é lotada e você abriu um espaço aí para que a gente pudesse estar tendo essa conversa aqui gostosa, batendo esse papo descontraído. Vou falar um pouquinho da sua graduação, né, para as pessoas que não te conhecem, para a nossa audiência conhecer um pouquinho da sua formação. Dr. Murilo Naldi, endocrinologista, graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Presidente Prudente, residência em Clínica Médica pela Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, especialização em endocrinologia e metabologia pela Irmandade... É metabologia? Isso mesmo, metabologia. Eu falaria outra, não falaria essa palavra, metabologia. Sempre aprendendo. Título de especialista em endocrinologia e metabologia pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Seus atendimentos presenciais realiza aqui em Maringá, né, no Paraná, e também por telemedicina. Você atende pelo Einstein? Exatamente, por telemedicina. Telemedicina. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre envelhecimento e hormônios, o que muda com a idade. Né? Na La Longevité nós temos um propósito de saúde, felicidade e longevidade. Então acho que a gente faz muita conexão quando se fala em saúde e você como médico, endocrinologista, vamos falar um pouquinho desse processo de envelhecimento e o que muda, né, em relação a essa parte hormonal. Vamos começar pensando, o que trata o médico endocrinologista e quando que nós devemos procurar um endocrinologista? Vamos lá então. O médico endocrinologista costuma tratar as alterações metabólicas e hormonais. Então, toda vez que uma glândula produz algum hormônio em excesso ou produz de maneira insuficiente, pode gerar algum distúrbio, alguma doença, e é nesse momento que o endocrinologista atua. Então, um paciente que tiver algum problema de excesso de peso, diabetes, alguma alteração da tireoide, alguma alteração óssea, como osteoporose, alterações do ciclo menstrual, alterações relacionadas à testosterona, como deficiência, alterações do colesterol. Então, toda essa parte metabólica e hormonal, o endocrinologista atua. E o paciente pode procurar o endocrinologista sempre que tiver alguma dessas doenças ou se estiver querendo prevenir essas doenças. Sim, eu ia pensar. Na prevenção também é importante. Com certeza. Né? Para uma pessoa que vai começar a treinar, é importante procurar um endocrinologista para pensar nessa parte de que a gente usa muito, que a gente quer que o metabolismo, todo mundo quer que o metabolismo seja funcionando adequadamente até para queima de calorias e para o ganho de massa magra. É importante? Com certeza, é importante verificar se todos os hormônios estão em níveis adequados, se tem algum problema, alguma doença que é silenciosa. Existem algumas doenças endocrinológicas que são silenciosas. Então é sempre importante fazer um check-up, exames de rotina para detectar essas doenças e para ter um ganho maior no treino. Sim. E como endocrinologista, como você vê o processo de envelhecimento? O processo de envelhecimento, eu acho que como endocrinologista e como médico, é um processo natural e fisiológico. Acho que o nosso grande desafio é não encarar o processo de envelhecimento como uma doença. A gente costuma ver muitos pacientes e até alguns profissionais encarando como uma doença, e isso acaba gerando intervenção desnecessária e às vezes até mais malefício do que benefício para o paciente. Então é um processo natural, fisiológico. Acho que o plano B é sempre pior, né? Então envelhecer é algo bom. Sim, com certeza. Porque se você não envelhece, você ficou pelo caminho. Deu ruim. Deu ruim, né? Nesse processo de envelhecimento, nós sabemos que existem as quedas dos níveis hormonais, né? E quando a gente olha para uma pessoa que está envelhecendo, ou para nós mesmos, a gente vai sentindo a diferença. Por exemplo, quem treina
precisa ter um olhar para esse aspecto, porque, por exemplo, eu vejo em mim, antes eu tinha muito mais habilidade na corrida. Eu sinto que as coisas vão mudando um pouquinho, às vezes gradativamente, mas se você atenta bem ao seu corpo, você vê que vai tendo aquelas mudançazinhas diárias ali, né? Por que isso ocorre? E quais são os principais hormônios que diminuem com a idade? Então, acho que o nosso organismo ele vai se adaptando com o envelhecimento. Então, é um mecanismo adaptativo. Ele começa a perceber o que não é essencial e ele não vai gastar energia produzindo o que não é essencial. Isso também acontece com os hormônios, não é diferente. Então, por exemplo, com o envelhecimento, ele não vai gastar energia produzindo hormônios relacionados, por exemplo, à reprodução. Então, vai acontecer um mecanismo adaptativo e alguns hormônios vão se reduzindo, outros se mantêm e outros até aumentam. Sim. Então, os principais hormônios que se reduzem é a testosterona nos homens, então uma redução gradativa, mais lenta, né? Então cerca de 1% ao ano a partir dos 30 anos, então vai acontecendo uma redução. O estrógeno nas mulheres na época do climatério e da menopausa. O GH, que é o hormônio do crescimento, também vai se reduzindo com o envelhecimento. A própria melatonina, que é um hormônio relacionado ao ciclo sono-vigília, é muito menor concentração nos idosos do que na população adulta jovem. Então, o corpo vai encontrando esses mecanismos adaptativos do que não é mais tão importante naquela fase da vida para se organizar. E a alimentação ajuda? Com certeza. Acho que a alimentação é um dos pilares. Ter uma alimentação saudável, evitar a obesidade é um dos principais quesitos para que você tenha um menor impacto dessas alterações hormonais clinicamente. Sim. E o que você pensa sobre reposição hormonal? Acho que esse é um ponto chave nessa conversa. Porque a gente ouve muito. Com certeza. Né? Acho que se chega ali na internet, qualquer procuradinha ali que você digitar hormônio, reposição hormonal, né? A primeira. Com certeza. Eu acho que assim, quando a gente toca no assunto, está acontecendo uma redução desses níveis hormonais. A primeira coisa que o paciente pensa é, se está reduzindo, vamos repor. Né? Então, acho que assim, para o médico intervir num processo natural, que é o envelhecimento, ele tem que ter muita certeza de que o hormônio que ele está repondo não vai causar mais malefícios do que benefícios para o paciente. Então, nunca pode repor? Não, pode repor. Né? Acho que tem que ficar claro primeiro, a gente não repõe querendo prolongar a vida ou retardar o envelhecimento. Né? Essa reposição é para melhorar a qualidade de vida do paciente. E aí que a gente tem que identificar os casos que são para reposição e quem não tem benefício da reposição. Ela pode ser mais prejudicial do que benéfica? Às vezes sim. Então tem que se identificar as contraindicações. Né? Se o paciente tem uma chance aumentada a AVC, a infarto, a câncer, a trombose, não vai ser um paciente adequado para reposição hormonal. Isso é muito importante na hora de identificar e selecionar o paciente no qual a gente vai repor o hormônio. E tem aqueles que com certeza vai ter o benefício da reposição hormonal, que vai melhorar a qualidade de vida dele. Por exemplo, as mulheres que estão na menopausa com uma síndrome climatérica ou geniturinária, que tem bastante sintomas mesmo, está bem sintomática ali na fase da menopausa, não tem contraindicação, que não tenha contraindicação, né? Não tem nenhuma contraindicação, e que está ali no início, né? Nos primeiros 10 anos da menopausa. Então, nessas pacientes, com certeza, vai ter um benefício à reposição hormonal. Assim como nos homens também, que procuram bastante com a intenção de fazer a reposição de testosterona. Se ele for um paciente bem selecionado, que tiver sintomas relacionados ao hipogonadismo, essa deficiência de testosterona, comprovado laboratorialmente, talvez valha a pena a reposição. Esse paciente tem que ser muito bem selecionado, porque uma vez que nós iniciamos a reposição nos homens, é difícil a gente parar. Então, tem que ser bem criteriosa essa avaliação. Então, nunca aleatória. Nunca aleatória. Acho que encontrar o paciente certo, acho que é o principal, para a gente causar mais
benefício do que malefício. Sim. Vamos dar um exemplo de reposição hormonal que faria mal, que é de malefício. Se você não identifica o paciente correto, um paciente que tem um antecedente, vamos lá, de uma trombofilia, ou já teve uma trombose em algum momento da vida, ou uma paciente que já teve um câncer de mama, não vai ser um paciente que já infartou, não vai ser um paciente adequado para reposição hormonal. Você repor esse hormônio vai aumentar muito a chance dele ter um novo evento. Sim. E isso vai ser mais maléfico, o risco vai ser maior do que o benefício que aquela reposição vai estar gerando para o paciente. Entendi. Só fazendo um parênteses. E o pessoal que dá uma aproveitadinha dos hormônios para dar uma crescidinha na massa? Toma. Está totalmente contraindicado, né? Totalmente contraindicado. Eles utilizam níveis de reposição muito acima dos níveis fisiológicos, porque a reposição hormonal é repor em níveis adequados do hormônio que está deficiente. Então, para ter esses fins estéticos, acaba se repondo em níveis suprafisiológicos, e quanto mais altos níveis e por mais tempo, maior a chance de complicações e os riscos. Sim. Totalmente contraindicado. Bom, você frequenta a academia, sabe que tem um povo que, né, que você olha e fala, nossa, como que ela conseguiu crescer tão rápido? E as mulheres sentem mais essas quedas hormonais? É verdade? Acho que não é que elas sentem mais, eu acho que o processo da redução desses hormônios ocorre de diferente no homem e na mulher, né? Como eu disse, no homem a redução é gradual, 1% ao ano, isso se não tiver nenhuma doença concomitante ali acelerando essa redução da testosterona. Então é uma redução muito gradual, e ele também vai ter sintomas. Na mulher já é uma coisa mais súbita, na fase da perimenopausa, do climatério, que acontece uma redução mais rápida dos níveis de estrógeno, e aí acaba gerando os sintomas que nós conhecemos muito bem. Então acaba tendo essa sensação que elas sentem mais. E no seu consultório, você recebe muitas mulheres querendo reposição hormonal? Com certeza, acho que incomoda muito o sintoma, né, da menopausa. Então, os fogachos, as ondas de calor, atrapalha, né, muito o sono, às vezes acorda à noite com sudorese, suando muito, irritabilidade, alteração do humor, tudo dá uma modificada, né? Sim. Então, as mulheres procuram muito querendo a reposição hormonal. Eu acho que o nosso papel é ver se não tem nenhuma contraindicação e se vai ser realmente benéfico naquele caso e fazer com segurança e acompanhando sempre de pertinho, né? Acho que fica legal. Doutor, tem como a gente saber, por exemplo, antes de entrar no processo de menopausa, através de exame laboratorial, eu consigo saber acompanhar ali as reduções hormonais, saber quais são os hormônios que eu vou precisar, se for indicado repor? Antes de entrar na menopausa é muito difícil, né? Tem um intervalo, né, em que esses hormônios estão normais, e geralmente os hormônios estão dentro desse intervalo na grande parte da população, né? Apenas quando inicia ali o processo, né, do climatério, da menopausa, que esses hormônios começam a ser produzidos em menor quantidade pelas gônadas, né, pelos órgãos reprodutores, e aí começa a alterar a nível laboratorial os hormônios. Com qual idade mais ou menos então? Perto de 45, 50 anos, né? Uma idade que acontece a menopausa. Sim. Vamos pensar um pouquinho agora no Dr. Murilo e nesse processo de envelhecimento. Para você, quais são os pilares de um envelhecimento saudável e o que você pensa sobre envelhecer para você? Eu acho que o paciente que está envelhecendo, né, todos nós, né, se Deus quiser vamos envelhecer, acho que o ideal seria fazer uma poupança, né, desde a fase adulto jovem, né, e manter essa poupança aí durante a fase idosa. E aí eu acho que alguns pilares são muito importantes para que a gente consiga envelhecer com uma qualidade e com saúde, que é o principal. Então acho que a alimentação saudável, como a gente comentou, é de extrema importância e faz a diferença. O básico funciona, né? Então a alimentação, o exercício físico regular, principalmente o resistido no idoso, para manter a massa muscular,
faz toda a diferença, né? A massa Sim. muscular está muito associada à capacidade funcional do Sim. idoso, aos marcadores de saúde. Então, a alimentação saudável e o exercício físico regular, acho que é de extrema importância. Além disso, outras coisas básicas que também funcionam noites de sono bem dormidas, né? Uma qualidade de sono bom, Sim. um equilíbrio mental, um bom convívio social e sempre evitar a obesidade, né? Que nós vemos que estamos aí em uma pandemia de obesidade e que ela sim gera muitas alterações hormonais e acaba dificultando aí esse processo de envelhecimento saudável. Eu acho que se a gente se pautar nesses pilares que são básicos, não tem segredo, né? O envelhecimento saudável vem. Com certeza. E você cuida da sua alimentação e da sua atividade física, que às vezes eu acompanho lá suas Com suas certeza, atividade física regular, alimentação orgânica, tem que faz empregar para toda a fazer, diferença. né? Tem que Com fazer o que certeza. fala, né? Senão não dá certo. Tem que fazer, senão não funciona, né? Doutor, eu agradeço muito você, né? Novamente quero te agradecer aqui. Acho que a gente tem vários assuntos que a gente pode abordar sobre dentro dessa sua área da endocrinologia. Acho que a gente vai ter outras oportunidades de conversar aqui e fez muito sentido para mim. E eu tenho certeza que faz sentido porque é uma área que a gente sempre está aí em busca, pelo menos para quem busca uma qualidade de vida, ter uma vida saudável, né? E um estilo de vida saudável faz toda a diferença na nossa vida diária. Deixo o espaço aqui para você fazer os seus agradecimentos. Se quiser falar um pouquinho dos seus atendimentos, como te encontrar nas redes sociais, fique à vontade. Eu que agradeço, foi um prazer conversar com você sobre os hormônios, né? A endocrinologia é fascinante, é muito gostoso, daria pra gente passar um tempão aqui batendo papo Com sobre certeza. isso. E quem quiser me encontrar, é só procurar no Instagram, no Facebook, dr.murilonaldi, também no site murilonaldi.com. Pode me procurar lá, os atendimentos são presenciais e também por telemedicina e estamos à disposição. Muito obrigada. Esse foi o podcast da La Longevité e para mim fez muito sentido conversar hoje com o Dr. Murilo Naldi e eu espero que tenha feito sentido para você. Se fez sentido para você, compartilhe com seus amigos, com seus familiares e vamos juntos. Sempre estar aqui debatendo e conversando sobre um envelhecimento saudável, sobre uma longevidade muito mais ativa.